Jesus, louvado seja o Senhor. Saúde a igreja do Pai do Senhor. Motivo de bênção, estamos na presença de Deus, reunido mais uma vez para cultuar o seu santo nome. Nessa feita, vamos ministrar a palavra de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Quem está disposto a ouvir a voz de Deus nessa noite? Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no seu versículo 25. Quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que tem nos dado de ministrar a sua palavra. É uma honra e um prazer servir na casa de Deus. Enquanto a igreja está procurando o texto, eu queria louvar um hino, louvor juntamente com a igreja. Amém? Aquele hino que todos conhecem. Amém? Que a igreja possa louvar juntamente comigo. Vamos louvar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Quem encontrou o texto sagrado, da glória para Jesus, se alegre na presença do Senhor, porque Deus já se faz presente nesse ambiente. Eu creio que nessa noite é noite de cura, é noite de louvor, é noite de refrigério nas nossas almas. Amém? Versículo 25 diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e todos foram soltos das prisões. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar dando glória para Jesus. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto que é muito conhecido da igreja e que fala também do soldado que teve a sua família
abençoada pelo apóstolo Paulo. Depois de que esses cárceres, foi aberto as portas, Deus abriu as portas do cárcere através do louvor de Paulo e Silas. Uma família de um soldado, ele foi abençoado. E a gente muito conhece esse texto sagrado. Mas pouco se sabe o início que se teve esse texto. Muitos também pregam sobre aquela menina que profetizavam e abençoava a vida de Paulo, mas o apóstolo Paulo, com um dom chamado discernimento de espírito, discerniu que aquela menina estava possuída pelo espírito maligno. E muitos também pregam sobre esse texto. Também, as pessoas também pregam sobre esse texto, também relatando que Paulo conseguiu sair do cárcere através da oração, através do louvor de Paulo e Silas. Mas poucos se sabem daquilo que aconteceu anteriormente. O contexto a qual Paulo estava inserido acontece quando o Espírito de Jesus impede Paulo de pregar em algumas cidades. No capítulo 16, no início do capítulo 16, Paulo ele vai diante de algumas cidades para apregoar o Evangelho. E o Espírito de Jesus impede Paulo de pregar naquela cidade. Eu posso até pensar nessa primeira parte que Paulo ficou um pouco confuso. Nessa primeira parte do capítulo, eu aprendo que muitas das vezes, meus amados irmãos, queremos fazer algo da parte de Deus, quer seja algo material, quer seja algo espiritual, mas nós não estamos aptos para entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes estamos com os ouvidos tampados para o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, queremos colocar as nossas vontades à frente da vontade de Deus. Eu quero falar uma verdade para o teu coração nessa noite, que muitas das vezes, enquanto a vontade de Deus não for a prioridade em nossas vidas, e receba isso para a sua vida, a porta não vai se abrir, o marido não vai ser liberto, a cura não vai vir, o teu milagre não vai chegar, e você não vai conseguir se desenvolver na presença de Deus. Precisamos estar aptos para entender a voz do Senhor para as nossas vidas. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele é muito usado na palavra, ele é muito usado em curas, em milagres, em prodígios. Mas nessa feita, ele não estava entendendo a vontade de Deus para a sua vida. No versículo 6, a Bíblia vai dizer assim, versículo 6 do mesmo capítulo que a gente leu. Vai dizer assim, se você puder ler, leia também, acompanhe na sua Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Pois 2 vezes Paulo quis insistir nas suas próprias vontades. E o que me chama a atenção no texto sagrado é que o Espírito Santo estava impedindo Paulo e Silas de apregoar o Evangelho naquelas regiões. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: pregar o Evangelho é certo ou é errado? Fazer a obra de Deus, meu amado irmão, é certo ou é errado?
Anunciar o Evangelho de Cristo Jesus é certo ou é errado? Claramente é algo certo, claramente é algo proveitoso para se fazer. Mas nessa feita, o Espírito Santo de Deus tinha algo maior e melhor para a sua obra. Porque a obra de Deus, ela nunca vai depender da vontade do ser humano. A obra de Deus nunca vai depender das nossas próprias vontades, dos nossos próprios quereres, daquilo que pensamos, daquilo que arquitetamos, daquilo que projetamos. A obra de Deus, ela necessita de um direcionamento do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Eu posso pensar que Paulo estava querendo pregar pelas suas próprias vontades. Eu quero aqui abrir um parênteses, meus amados irmãos, para pensar juntamente com os irmãos. Que Paulo poderia até pensar: eu vou por aqui porque na minha visão é melhor. Eu vou por aqui porque eu tenho experiência nisso. Eu tenho uma experiência em evangelizar, eu tenho uma experiência em pregar a palavra. Eu sei dos caminhos, eu sei das facilidades. Eu vou por aqui porque eu tenho dupla nacionalidade e a minha comunicação será mais fácil para esse povo. Eu imagino Jesus olhando para Paulo, vendo Paulo arquitetando e projetando algo pelas suas próprias vontades. Eu imagino Jesus falando a Paulo: a tua visão, a tua experiência, a tua dupla nacionalidade pode até ajudar, mas isso não é o bastante, Paulo. Todas essas coisas é proveitosa na obra de Deus, mas isso não é suficiente para a minha obra. Meu amado irmãos, eu falo isso debaixo do sangue de Jesus. Podemos até ter talentos, podemos até saber cantar, podemos até saber pregar, podemos dar o dízimo todos os meses na casa do Senhor. Todas essas coisas, meus amados irmãos, é necessário. Mas o que adianta, meus amados irmãos, pregar ou fazer a obra de Deus sem o direcionamento do Espírito Santo de Deus? O que adianta fazer a obra de Deus sem o direcionamento do dono da obra? O que adianta, meus amados irmãos, fazer essa obra sem uma direção do Espírito Santo de Deus? Nesses últimos dias, precisamos de um despertar, precisamos de uma sensibilidade no Espírito Santo de Deus. Precisamos saber o que o Espírito Santo de Deus requer para as nossas vidas. Precisamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus amados irmãos, por essa falta de direcionamento, por essa falta de sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, é por isso que as pessoas não são mais tocadas pelo poder de Deus. É por isso que nos últimos tempos estamos vendo uma escassez de uma busca genuína pela presença de Deus. Porque estamos fazendo a obra do Senhor para sermos notados. Estamos fazendo a obra do Senhor, muitas das vezes, meus amados irmãos, para se promover. Tem gente que faz a obra de Deus porque tem medo de entristecer o pastor, enquanto temos que ter medo de entristecer o Espírito Santo de Deus. Pela falta de direcionamento, meus amados irmãos.
Em nossas vidas, as pessoas não são mais tocadas, as pessoas não são mais curadas. Já temos dificuldade de ver o batismo do Espírito Santo em nosso meio. Já temos dificuldade de ver pessoas sendo libertas de vícios como a droga, como o alcoolismo, como a prostituição, como o adultério. Meus amados irmãos, se chegarmos mais a Deus, se não sentimos um direcionamento da pessoa de Deus para as nossas vidas, as coisas continuarão sendo difíceis em nosso meio. Se não tirarmos o tempo para ouvir a voz do Senhor e aquilo que Ele requer para as nossas vidas, as pessoas continuarão sendo as mesmas pessoas. O adúltero continuará no seu adultério. O drogado continuará com as suas drogas. O alcoolismo vai continuar bebendo as suas bebidas alcoólicas. E as coisas não vão mudar o quadro. Meus amados irmãos, porque nos falta o direcionamento da pessoa do Espírito Santo. Se os cultos continuarem vazios, os altares também continuarão vazios. Se os cultos de oração continuar vazios, os altares também vão continuar vazios. As pessoas não vão vir diante do altar para se arrepender dos seus pecados. Se as consagrações continuarem vazias, o adúltero continuará adulterando. O drogado vai continuar se drogando. O alcoólatra continuará se alcoolizando. Se continuarmos, meus amados irmãos, fazendo a obra do Senhor pelas nossas próprias vontades, vamos ter dificuldade de ver o agir de Deus em nosso meio. Precisamos de um despertar para as nossas vidas. Precisamos de uma sensibilidade aos nossos corações, porque Deus a todo momento quer falar com a sua noiva. Nós que muitas das vezes estamos com o nosso coração endurecido e com nossos ouvidos tampados para ouvir aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Precisamos, meus amados irmãos, investir em oração, investir em consagração, investir no jejum, investir na leitura da palavra. Precisamos gastar tempo em Deus. Quando voltarmos a ser como a igreja de antigamente, que nos hinos da harpa cristã, víamos batismo com o Espírito Santo, as pessoas tocadas pelo poder de Deus, ainda no início do culto. Hoje que nós vemos, muitas das vezes, pessoas dentro do templo um pouco dispersas, olhando para as paredes, sem saber aonde está e o que está fazendo. Precisamos voltar com um culto racional. Precisamos entregar a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, uma entrega diferenciada. Precisamos disso nos nossos dias. Meus amados irmãos, muitas das vezes temos essa dificuldade de entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Quando
se voltarmos mais para a presença de Deus, quando tirarmos um tempo de oração na presença do Senhor, porque precisamos, meus amados irmãos. O que se vê nesses últimos dias é uma dificuldade. O que se vê nesses últimos dias, e eu não falo só na igreja local, mas eu falo como um todo, é pessoas querendo fazer a obra de Deus pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios prazeres, pelos seus próprios deleites, sem consultar o Espírito Santo de Deus, sem consultar o dono da obra. Se não voltarmos a ser como antigamente, uma igreja que buscava, uma igreja que jejuava, uma igreja que gastava tempo em oração, a enfermidade ela vai continuar em nosso meio. Os endemoniados continuarão em nosso meio. As pessoas não vão ser batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque precisamos dessa sensibilidade de entendermos o que Deus quer para as nossas vidas. E debaixo da autoridade que essa palavra ela me dá, nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida uma visão de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida o despertar na presença do Senhor. Porque Deus está te entregando nessa noite estratégias espirituais. Recebe o que é de graça para a tua vida. O Senhor te usará como atalaia na presença de Deus. Pessoas vão ser libertas na tua casa. Deus vai te usar. Pessoas vão ser alcançadas pelo poder de Deus. Deus vai te usar sobre a face dessa terra. Tão somente tu precisa crer na presença de Deus. Porque, meus amados irmãos, não se governamos. Uma das coisas que o crente, muitas das vezes, tem dificuldade em entender, é que não se governamos. Uma vez que Cristo nos comprou na cruz do Calvário, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá o direcionamento. Paulo pode até pregar em alguma cidade, mas o Espírito de Deus impeliu Paulo para pregar na cidade que o Espírito Santo quer, não é aquilo que o Paulo queria. Porque a vontade de Deus ela tem que ser prioridade em nossas vidas. Ela tem que estar acima das nossas vontades. Ela tem que estar acima dos nossos desejos. A vontade de Deus, ela tem que ser primazia em nossa vida. Paulo queria pregar naquelas regiões. O Espírito de Jesus, pela primeira vez, não quis que ele fosse até lá, e ele insistiu pela segunda vez. E pela segunda vez, o Espírito de Deus impediu Paulo de pregar novamente. E Paulo ficou atordoado, né? Como assim? Meu trabalho é pregar o Evangelho. O Senhor me resgatou para pregar o Evangelho. O Senhor me resgatou para fazer a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sou conhecido, Paulo dizendo, né? Como apóstolo dos gentios. Eu estou fazendo a tua vontade, Senhor. Mas o que Paulo não sabia é que tinha um mistério maior. É que Deus tinha algo maior para a vida de Paulo. Deus entregou uma visão a Paulo. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão.
em que se apresentou o homem da Macedônia e lhe chamou e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia. Paulo atende à orientação do Senhor, porque naquele momento que Paulo não tinha o norte de Deus, agora ele recebe uma visão espiritual da parte de Deus. E ele atende à orientação do Senhor e vai para a Macedônia. Chegando na cidade de Filipe, eles pregam e conhecem uma mulher chamada Lídia. Essa mulher é tocada pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. E ela é tocada, meus amados irmãos, de tal forma que ela constrange o apóstolo Paulo de ir até a sua casa. E Paulo, ali constrangido, ele foi à casa daquela mulher. E muitas das vezes, e quando ele estava de caminho à casa dela, muitas pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus. Muitas pessoas foram salvas pelo poder de Deus. E eu acho que ali Paulo estava começando a entender o mistério que Deus tinha naquele momento, naquela região. E Paulo vai. E chegamos agora no versículo 16, que diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dava grandes lucros aos seus senhores, e estava seguindo a Paulo e a nós. E a nós clamavam, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu pelo poder e autoridade de Jesus. Eu acho que ali Paulo estava começando a entender. Primeiramente, ele conhece uma mulher chamada Lídia, e na casa dela muitas pessoas são tocadas, muitas pessoas são batizadas. E no caminho das orações que eles faziam, havia essa menina que dava muito lucro aos seus senhores. E pela autoridade de Deus, Paulo repreendeu aquele espírito imundo e aquela menina foi liberta. Mas, meus amados irmãos, o que acontece depois na vida de Paulo é algo surpreendente. Por causa dessa atitude, por causa que essa menina foi liberta desse espírito imundo, a Bíblia diz que os seus senhores ganhavam sobre a vida daquela menina. O inimigo usava ela e ela dava muito lucro aos seus senhores, aos seus donos. E quando Paulo liberta aquela jovem, claramente que a fonte de renda daqueles senhores foi por água abaixo. E aí eles acusaram Paulo para os oficiais da época. E Paulo e Silas foram presos. E o que eu quero falar para a tua vida nessa noite, através desse texto, é que nem sempre estar debaixo da direção divina nos levará a lugares de conforto. Nem sempre estar debaixo do direcionamento de Deus nos levará a lugares de privilégios. Muito pelo contrário, meus amados irmãos. Deixar-se ser guiado pelo Espírito de Deus, muitas das vezes, nos levará a lugares de conforto.
confronto, de açoites na alma, de noites em claros, de choro, de lágrimas, de angústias, de tristezas espirituais. Porque a obra de Deus é isso, meus amados irmãos. É pagarmos o preço por quem nos deu a vida na cruz do Calvário. A obra de Deus é se gastarmos nela, porque Deus um dia entregou a sua própria vida pelas nossas vidas. Mas nem sempre está debaixo da orientação do Senhor nos levará a lugares de prazeres. Meus amados irmãos, estamos numa guerra, estamos num exército e Deus te alistou para essa obra. Deus nos alistou para pelejarmos pelas vidas. Deus nos alistou para resgatar o drogado, a prostituta, o adúltero. Deus nos alistou para essa guerra. Sofra em Cristo Jesus. Sofra como Paulo sofreu, pela obra de Deus, pelas vidas aí fora a ser ganhada. Porque uma vida, meus amados irmãos, ela vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida, ela vale mais do que todo o dinheiro de sobre a face dessa terra. Uma vida para Deus é preciosa. Se retrocedermos, se voltarmos atrás, muitas pessoas descerão à sepultura, descerão ao inferno, pelo pecado chamado omissão. Deus cobrará até das nossas omissões. Ainda que a vontade do Senhor nos faça passar por momentos adversos, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu quero concluir no versículo 25, que diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Existem pessoas em cadeia espiritual, aprisionada pelo inimigo, que ele ouve a tua adoração. Existem pessoas que não têm força nem de orar, não têm força nem de buscar a presença de Deus, mas através da tua adoração, através do teu louvor, através da tua entrega, através do teu testemunho de vida, essas pessoas estão vendo, essas pessoas estão cumprindo. E através da tua vida, muitas pessoas serão salvas para a glória de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam o nome do Senhor. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram todos soltos daquela prisão. Meus amados irmãos, existem cadeias espirituais que só vão ser abertas através de um louvor e através de uma adoração, através de um clamor e através de uma oração sincera na presença de Deus. Existem provas que passamos e não entendemos,
mas Deus tem algo nessas provas. O apóstolo Paulo, a gente pode usar a vida do apóstolo Paulo. Mal sabia o apóstolo Paulo que, atendendo o direcionamento de Deus para a sua vida, mal sabia ele que lá na frente ele seria preso, mal na frente ele seria açoitado, mais na frente ele seria envergonhado. Mas uma coisa eu quero te falar, meu amado irmão, que existem coisas nas nossas vidas que Deus vai permitir para que a gente possa libertar outras pessoas. Existem desertos e lutas que tu só vai conseguir passar orando e louvando o nome do Senhor. A Bíblia é bem clara quando diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Não existe melhor hora para se orar. Não existe melhor hora para tu dobrar o teu joelho, a não ser de madrugada. Porque Deus, Ele vê o nosso despertar, a nossa entrega. Quando se levantamos de madrugada, Deus vê o nosso esforço. E parece que as orações são respondidas mais rápido. Porque Deus atende a quem se levanta de madrugada para orar. Tem um versículo que eu não vou me lembrar bem, né? Que diz que os que de madrugada me buscam, me acharão. Uma coisa assim. Vocês que são de Bíblia sabem. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces foram abalados. O que eu quero falar nessa noite e já encerrar nessa noite, que precisamos, meus amados irmãos, continuar adorando e orando para Deus despedaçar, desfazer, quebrar as obras do inimigo. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé. Eu queria chamar a minha esposa para louvar o nome do Senhor nessa noite. Eu quero te dizer nessa noite que estamos debaixo de uma palavra que diz que o teu louvor, ele tem poder. Louve o nome do Senhor nessa noite. Eu quero dizer nessa noite que estamos debaixo de uma palavra que afirma e comprova que a nossa adoração, que o nosso louvor, que a nossa oração, ela tem poder de quebrar cadeias. E nessa noite, cárceres espirituais está sendo quebrado pela autoridade no nome de Jesus. Continue orando, continue adorando, porque Deus está na casa. Atrai a presença de Deus com o teu louvor, com a tua adoração nessa noite. Estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais. A tua presença. Aleluia.
Glória a Jesus. E é uma libertação de Deus na tua vida, laços espirituais que estão sendo quebrados e despedaçados pela autoridade de Jesus. Toda a ansiedade, toda a depressão, tudo aquilo que quer aprisionar o teu corpo, vai despedaçando pela autoridade de Jesus. A presença de Deus está sobre os portas espirituais da vida sobre a tua vida.
através do teu louvor, através da tua adoração. Agora nós Senhor dessa noite. Enche a tua igreja nessa noite. A libertação de Deus da tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Glória. Deus, obrigado por essa oportunidade. Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito de Deus! Aleluia! Oh, glória! Oh, Espírito de Deus! Oh, glória! Elijah da Gariação. Espírito de Deus. Aleluia! Oh, glória! Espírito da verdade. Oh, glória a Jesus! Oh, Espírito da verdade! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Ai, show da guerra! É, Jesus! Herói, mandarabás! Aí, ó! Ai, show da guerra! Oh, Espírito da verdade! Ai, show da guerra! Oh, glória! Oh, Espírito da verdade! É Deus! Opressão maligna! Pela autoridade do nome. Jesus! Oh, glória! Senhor Jesus! Oh, Espírito da verdade! Aleluia! É Jesus! Aleluia! Amém!